A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja e adorado o nosso Deus, que tem nos dado mais uma oportunidade de nós aprendermos sobre a sua poderosa e grandiosa presença. Aprendermos mais sobre o que é importante para mim e para a tua vida. E tudo que eu e você formos fazer, meu amado, nós devemos deixar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. A presença dele é o suficiente para nós prosseguirmos. Por isso, nessa noite, abra comigo em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Amém? Bendito e adorado é o Senhor. Que essas palavras venham ao encontro do meu e do teu coração nessa noite, porque o Senhor ele vai falar conosco de uma maneira toda especial, de uma maneira poderosa, para nós compreendermos as vontades e os desejos e os desígnios do nosso Deus. Amém? Bendito é o Senhor. Nós vamos falar, meu amado, sobre um profeta. Nós sabemos que não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas é Ele que nos escolhe, é Ele que nos separa, é Ele que tem chamado você para essa obra maravilhosa. Dificuldade nós temos sim, meu amado, mas o melhor nós temos em nossa vida, que é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo de Deus Consolador, a presença de Jesus nas nossas vidas. E não existe ouro nem prata que possa pagar a escolha que Ele tem decidido por mim e por você. Amém? Jonas, meu amado, ele era um profeta separado pelo Senhor. E ele foi usado muito por Deus. Mas aqui, meu amado, nessa passagem, os irmãos já conhecem essa história, mas nós vamos nos aprofundar mais nela. Aqui nessa história de Jonas, meu amado, nós vamos compreender que ele, posso dizer, foi rebelde com o Senhor. Mas quando o Senhor ele determina algo para as nossas vidas, o nosso querer, ele é abatido, porque só o que fica é o querer, é a vontade, é o desejo e é o desígnio do nosso Deus para conosco. Amém? E se você tem um chamado de Deus, meu amado, pode ter certeza, vai ter que se encaixar no desejo do Senhor. Quando nós escolhemos fazer a obra de Deus, antes de nós decidirmos isso, o Senhor já tinha decidido. E por ser Ele o que decide, o que conduz a minha e a tua vida, meu amado, nós não vamos fazer o que nós queremos. Nós já não vamos mais falar o que nós gostaríamos de falar. As nossas atitudes já não vão ser mais as nossas atitudes, mas vai ser conforme os desígnios do Senhor. A obra não é do homem, a igreja não é do homem, a igreja, a obra é do nosso Senhor. É por isso que quando eu e você tentarmos fazer aquilo que agrada a nós, as nossas vontades, os nossos desígnios, do nosso jeito, o Senhor vem com a repreensão, para nós nos enquadrarmos às vontades e aos desejos dele. Amém? Bendito é o Senhor por esse ensinamento que ele vai nos dar. Leia comigo, meu amado, Jonas, capítulo de número 1, o versículo também de número 1, nós vamos iniciar.
Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém? Nínive, meu amado, era uma cidade grande. A Bíblia nos diz, se você for ler todo o livro de Jonas, que ele é um livro pequeno, que eram mais de 121.000 pessoas que habitavam nessa cidade. Era comandada por reis. Só que era uma cidade que não agradava ao Senhor. A malícia, o pecado era tão intenso ao ponto do Senhor observar dos céus. É por isso que ele diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sabe quem está falando essas palavras aqui, meu amado? É o nosso Deus. E sabe que eu compreendo e nós compreendemos nessa noite através dessa palavra? Que assim como a malícia do povo de Nínive subiu até os céus e o Senhor não aprovou, assim mesmo somos nós diante do Senhor. Nós não moramos nessa cidade de Nínive. Eu não sei qual é a cidade que você mora. Eu não sei o que você tem falado. Eu não sei quais são as reuniões particulares que você tem tido com outras pessoas, quais são as conversas que saem dali. Eu não sei quais são os teus pensamentos, os teus desígnios. Eu não sei o que você comete de pecado. Assim como você não sabe também a minha vida. Mas se eu e você estivermos em malícia, se eu e você estivermos em pecado, se eu e você estivermos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, chegou até Ele. Amém? E sabe quando isso chega aos ouvidos do Senhor? Você já escutou uma notícia ruim, meu amado? De alguém? Já? Eu já escutei. De várias pessoas. Coisas horrendas que elas faziam e na nossa frente elas estavam fazendo aparentemente coisas boas. E o Senhor, Ele também vê tudo isso que nós fazemos. Amém? Mas o Senhor vai falar comigo e com você nessa noite. Essa palavra o Senhor me deu no segundo dia de propósito que nós entramos com a igreja em jejum e oração, descemos a casa do oleiro. E o Senhor falou brandamente ao meu coração com essa palavra. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para aprender junto com os irmãos, através do Espírito Santo de Deus, as revelações que eu e você necessitamos escutar. A palavra de Deus, ela tem que causar na minha e na tua vida, meu amado, o efeito. E sabe qual é o efeito? O arrependimento dos nossos pecados, porque já chegou até os céus. O Senhor já viu o mais profundo do meu e do teu coração. Amém? Então, meu amado, o profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para ir até essa cidade. E ele diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? A malícia dessa cidade, meu amado, era tão grande que o próprio profeta, escolhido pelo Senhor, não quis ir ali. E ele estava com os olhos dele tão tapados,
que ele pensou que ele podia fugir da presença do Senhor, meu amado. Em vez dele ir para o caminho que Deus tinha determinado para ele ir, a ordem de Deus, ele preferiu seguir a ordem dele, os pensamentos dele. Amém? E quem sabe não é assim na tua vida, meu amado. O Senhor tem falado com você, vai lá, faz isso, faz a minha obra, faz desse jeito, faz dessa maneira. E até aqui, você tem sido desobediente à voz do Senhor, como foi Jonas. O Senhor vai ensinar todos nós nessa noite. Mas você que tem um chamado de Deus, escute a voz do Senhor. Faça o que Ele te manda, faça o que Ele te peça. Porque se você não fizer, eu não fizer aquilo que o Senhor quer, nós vamos colher consequências disso. Amém? Então esse profeta, meu amado, não queria de maneira alguma ir a essa cidade, porque a maldade, a malícia, o pecado era muito, e ele preferiu comprar uma passagem e ir para outra cidade, chamada de Tarsis. Mas ele não sabia que da presença de Deus, nenhum homem, nenhuma criatura, nem nos céus, nem na terra, nem no mar, pode se esconder da presença do Senhor. Eu não posso me esconder da presença de Deus. Você não pode se esconder da presença de Deus. Nós podemos nos esconder dos homens, das pessoas, mas de Deus não. Amém? Vamos continuar, versículo de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Amém? O profeta, ele não quis fazer aquilo que o Senhor queria. Então o Senhor mandou uma grande tempestade. A Bíblia diz aqui, meu amado, que não foi uma tempestade por acaso, como acontece em vários lugares para quem trabalha com esse tipo de transporte. A Bíblia está nos dizendo que Jonas estava dentro do barco, e por causa de Jonas foi que a tempestade os atingiu. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, meu amado, é que Jonas estava dormindo profundamente. Ele não estava ligando para as tempestades, logo porque ele nem as percebia. Mas mal ele sabia que só era o começo do que o Senhor iria fazer na vida de Jonas, para que ele viesse cumprir os propósitos de Deus. Amém? Versículo de número 6. Chegou-se a eles, mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Todas aquelas pessoas que estavam junto com Jonas dentro daquele navio, meu amado, elas estavam desesperadas, marinheiros, né? Todos aqueles homens que estavam ali, porque a tempestade ela era tão grande que ele batia água no barco ao ponto de querer naufragar o barco. E Jonas estava ali dormindo, e eles avistaram a Jonas, foram até ele e diz por que o que estava acontecendo com ele, porque ele estava ali nem se importando com aquela situação, que era para ele clamar ao Deus dele. Amém? E versículo de número 7. E diziam uns aos outros: vinde e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que preocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Amém? O povo ali, meu amado, dentro daquele navio, estava sem entender o porquê daquela tempestade imensa.
Eles tinham pedido orientação para os deuses deles e nada tinha acontecido. Foram até Jonas, incomodaram a Jonas e disseram por que Jonas estava ali tão inquieto, sem se preocupar com nada, que era para ele clamar ao Deus dele. Lançaram sorte e o nome deu em Jonas. Tudo era propósito de Deus, meu amado. Tudo é propósito do Senhor. E quando lançaram sorte de Jonas, eles inquietaram. De onde tu veio? Como se dissesse assim, o que você está fazendo aqui? É por causa de ti esse mal que está vindo sobre a embarcação, sobre as nossas vidas. Amém? Versículo de número 8. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que a preocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo de número 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Amém? Então, meu amado, enquanto Jonas estava ali, ele se questionando por que Jonas tinha permitido aquela situação, e Jonas tinha confessado a ele que ele estava fugindo da presença de Deus. E estava acontecendo tudo aquilo, e cada vez o mar se agitava mais. Amém? Nós vamos continuar aqui no versículo de número 11, para nós compreendermos mais, porque é bem longa essa história. Amém? Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Perdoe-me. Meu amado, então cada vez mais o mar se agitava. E eles perguntaram a Jonas, o que nós devemos fazer para que esse mar se acalme? E olha que Jonas responde, versículo de número 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Ali naquele momento, meu amado, Jonas, como profeta do Senhor, e conhecendo o Deus que ele servia, porque ele mesmo confessou, eu temo a Deus, aquele que fez os céus e a terra. É como se ele estivesse dizendo assim, eu temo a Deus e eu sei que essa tempestade aí, ela veio por causa de mim. E eles, apavorados, perguntaram, e agora, o que é que nós devemos fazer? Ele diz, pega-me e lança-me no mar. Aí vai se quietar aquela tempestade. Amém? Às vezes, meu amado, acontece as tempestades em nossas vidas porque o Senhor tem falado, o Senhor tem orientado o que eu e você devemos fazer. E nós muitas vezes não temos dado ouvido à voz do nosso Senhor. E nós temos feito conforme nos agrada, conforme nós aprendemos de homem, conforme todos, menos conforme ao Senhor. E a tempestade vem de uma maneira tão tremenda, ao ponto de nós naufragarmos, me perdoe. Amém? E como está a sua vida? Você tem chamado do Senhor? Ele tem te escolhido para fazer a obra de Deus? Será que você tem feito a obra de Deus relaxadamente? Será que você tem feito a obra de Deus quando você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer? Ou da maneira de outros homens? Mas o Senhor não te chamou para você fazer da tua maneira, nem da maneira de outros homens. Ele te chamou e me chamou para nós agradarmos apenas Ele. E Jonas estava naquela situação horrenda. E aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam dentro da embarcação, pegaram Jonas e jogaram no mar. Sim, jogaram no mar. Louvado seja o Senhor. Versículo de número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam,
porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo de número 16. Temeram, pois, este homem extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Eles fizeram de tudo, meu amado, para não jogar Jonas no mar. Mas a ordem do Senhor já tinha sido dada. Pela desobediência, muitas vezes nós colhemos as consequências dos nossos atos. Se Jonas tivesse obedecido o Senhor e tido ido diretamente para Nínive, ele não tinha passado por isso de maneira nenhuma. Mas pela desobediência de Jonas, meu amado, foi que aconteceu tudo isso. O Senhor mandou essa tempestade. O Senhor fez com que esses homens tirassem sorte, e era Jonas. Esses homens, meu amado, jogaram Jonas no mar. E ao jogar Jonas no mar, a tempestade se acalmou. Porque o culpado de tudo aquilo que está acontecendo com aqueles homens era Jonas, pela desobediência dele. Amém? E como está a tua vida? Será que os seus têm sofrido também porque você tem sido desobediente ao Senhor? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do chamado que o Senhor fez para a tua vida. Mas até aqui, meu amado, tem sido ouvinte apenas da palavra de Deus, e as práticas têm feito conforme te apraz. Se nós fizermos isso, meu amado, nós vamos colher tempestade para nossas vidas. Mas sabe o que eu acho maravilhoso do Senhor? Que quando Ele escolhe um homem e uma mulher de Deus, Ele passa sim pela tempestade, mas vai ter que se cumprir os propósitos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Louvado seja o nosso Deus, tremendo, grandioso, que faz os seus planos perfeitos. E o Senhor mandou um peixe grande, engoliu a Jonas. E Jonas estava dentro daquele peixe. Amém? Aí lá, ele foi clamar ao Senhor. Lá na profundeza do mar. Lá quando ele não tinha consolo de ninguém, digo de ser humano. Lá quando ele gritava por socorro e os ouvidos não podiam mais o ouvir. O Senhor muitas vezes nos leva ao deserto, nos leva às tribulações, que nós gritamos por socorro internamente falando. E ninguém pode nos ajudar, a não ser o Deus excelso, aquele que permitiu a tempestade para que nós fizéssemos aquilo que agradasse ao Senhor. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Você quer que o Senhor te traga dessa maneira para você ser obediente ao Senhor? Se você não quer, então a partir de hoje, meu amado, seja ouvinte e praticante da palavra de Deus. Não faça mais como você programa. Não anote mais o que você tem que fazer, e esquecendo que primeiramente nós devemos consultar o Senhor. Se foi Ele que me chamou e te chamou, a voz que nós devemos dar ouvido é a dele. Sempre foi a dele, sempre será dele. Amém? Bendito é o nosso Deus. A primeira etapa de Jonas foi fugir da presença de Deus, porque ele não queria ir para aquela cidade pregar ali. A segunda etapa, meu amado, de Jonas foi
o momento pelo qual eu e você já passamos e talvez eu e você também iremos passar. Amém? Que é o momento pelo qual Jonas clama por socorro. Louvado seja o Senhor. Então não permita, meu amado, com que isso venha acontecer na tua vida e que eu não venha permitir com que aconteça na minha vida por causa das nossas desobediências. Jonas foi jogado ao mar. Lá o Senhor permitiu com que um grande peixe o engolisse. E Jonas estava ali, dentro do ventre daquele peixe. E a única solução de Jonas, meu amado, foi clamar. Foi pedir ajuda, foi pedir misericórdia do Deus que eu e você servimos. Sim, meu amado. O que eu e você temos sido desobedientes. Jonas ali dentro daquele peixe, imagina eu, meu amado, ali dentro daquele peixe, sem ter ninguém, digo, de ajuda humana, para escutar o nosso clamor, o nosso gemido, para nos tirar, nos arrancar de dentro daquele peixe. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha amigos, conhecidos, não. Dentro daquele peixe só se encontrava Jonas e Deus. E o único que poderia o arrancar de dentro daquela profundeza era Deus. E existem momentos na minha e na tua vida, meu amado, que é dessa maneira. E o que nós devemos fazer? Clamar. Nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos atos, para que nós possamos realmente fazer a vontade do Deus que eu e você servimos. Amém? Gostaria que os irmãos continuassem lendo comigo Jonas capítulo de número 3, amém? Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Quando Jonas estava dentro daquele grande peixe, que clamou ao Senhor, pedindo ajuda, socorro, ao Deus excelso que eu e você servimos, o Senhor fez com que aquele peixe o vomitasse e o colocasse numa terra. Amém? Ou seja, o Senhor escutou a oração de Jonas. E depois que o Senhor permitiu com que tudo aquilo viesse a acontecer para que Jonas fosse obediente ao Senhor, o Senhor o chamou de novo. Por isso que a Bíblia diz pela segunda vez. A primeira vez ele tentou fugir de Deus, amém? E olha o que aconteceu na segunda vez que o Senhor chamou. Versículo de número 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Amém? Sabe o que me chama a atenção nessa palavra aqui, meu amado? Que quando eu e você temos um chamado de Deus, nós não podemos falar aquilo que eu e você gostaríamos de falar. Nós não podemos fazer aquilo que eu e você gostaríamos de fazer. Não! É o que Deus quer. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono dos nossos passos. É por isso que eu e você não devemos decorar aquilo que nós devemos falar para o Senhor. Não devemos ficar horas e horas na frente de um espelho decorando as palavras que nós gostaríamos de falar para alguém. Não! A partir do momento que nós falamos, Senhor, eis-me aqui, já não são mais as nossas palavras. É a palavra de Deus que tem que sair da minha e da tua boca, meu amado. Lembra lá de Moisés? Moisés não queria o chamado também. Mas o Senhor falou assim, olha, eu que vou colocar as palavras na tua boca. Lembra dos outros homens de Deus, meu amado? Jeremias, Isaías,
Então aqui, o Senhor faz uma orientação para Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-las. Amém? O Senhor diz: dispõe-te e vai. Primeira vez, Jonas não quis ir. O Senhor levou na profundeza do mar, engolido por um peixe grande. E lá ele foi sofrer, lá ele se arrependeu do que ele tinha feito. O Senhor o pôs em terra e chamou pela segunda vez: olha, dispõe-te e vai. Agora você vai para Nínive novamente. Só que lá você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu quero falar para aquele povo. E era uma cidade muito grande, a Bíblia nos diz que ele demorou 3 dias para poder chegar até lá. Amém? Versículo de número 4. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém? Jonas, meu amado, ele não estava ali para fazer a vontade dele, o querer dele, o desejo dele. E ele percebeu que não era como ele gostaria, é o que Deus quer, ele gostando ou não. Amém? E é assim na minha e na tua vida, meu amado. É o que Deus quer. Então ele dispôs, foi, pregou a palavra de Deus e a ordem de Deus foi: em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Sabe o que me chama a atenção nisso aí, meu amado? É que o Senhor tem usado homens e mulheres proclamando que o juízo do Senhor está à porta. E agora vem uma pergunta para mim e para você: o que nós temos feito? O que nós temos feito com as palavras de Deus sobre nós? Será que nós temos sido apenas ouvintes da palavra de Deus? Mas o Senhor não quer isso. Jesus, ele não pagou o alto preço para nós apenas ouvirmos e não surgir efeito na minha e na tua vida. Ele quer que a velha criatura venha morrer definitivamente, porque nós não podemos ser uma capa diante de Deus, amém? Eu posso ser uma capa para você. Você pode ser uma capa para mim. Nós podemos carregar uma Bíblia debaixo do nosso braço. Nós podemos entrar numa casa de oração. Nós podemos dobrar o nosso joelho ao ponto de dar calo, meu amado. Nós podemos ler a Bíblia 20, 30, 50, 100 vezes. Nós podemos levantar propósitos, jejuns, orações. Mas se nós formos apenas ouvintes da palavra de Deus, isso não vai trazer salvação para minha e para a tua vida. Amém? Então aquela cidade que o Senhor tinha escutado, meu amado, o Senhor tinha percebido, o Senhor tinha sentido a malícia, o pecado chegou até os ouvidos do Senhor. E ele foi, mandou, deu mais uma oportunidade para aquele povo. Enviou Jonas, Jonas pregou. E sabe qual foi a reação daquele povo, meu amado? É a reação que eu e você, como filhos e filhas de Deus, devemos ter. Versículo de número 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor.
Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Amém? Esse povo, meu amado, teve uma reação maravilhosa diante de Deus. Eles souberam que o Senhor iria destruir a cidade deles em 40 dias. Era o prazo que o Senhor tinha dado. E no mesmo instante, quando Jonas pregou, aquele povo ouviu. Aquele povo teve uma reação. Aquele povo se humilhou diante de Deus. Aquele povo, meu amado, jejuou. Até os animais jejuaram. Aquele povo, meu amado, não apenas se conformou que o Senhor iria destruir, mas eles tomaram uma iniciativa, que é essa que o Senhor está me chamando e te chamando nessa noite. E sabe qual é? O chamado ao arrependimento. O Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está nos atraindo para nós nos arrependermos dos nossos atos, porque o Senhor tem visto os meus pecados e os teus pecados. O Senhor tem visto quando nós nos reunimos, não para falar de Deus. O Senhor tem visto quando da nossa boca saem palavras de maldição para o nosso irmão. Nós temos maldito os nossos irmãos, nós temos falado mal dos nossos irmãos, nós temos feito coisas que aborrecem o Senhor. O Senhor tem visto o nosso olhar, o Senhor tem visto as nossas mãos, o Senhor tem visto os nossos atos diante dEle. E Ele está me chamando, Ele está te chamando ao arrependimento. Sem arrependimento, meu amado, não há salvação. Eu posso viver 20 anos, 30 anos, 50 anos dentro de uma congregação. Eu posso orar, eu posso dobrar o meu joelho, eu posso ler a palavra de Deus, eu posso louvar, eu posso pregar, mas se não houver arrependimento até agora, não estou salvo. Jesus, ele veio para que haja arrependimento no meu e no teu coração. Nós abandonarmos a velha criatura de uma vez, meu amado. Sabe essa oportunidade que o Senhor deu a essa cidade? E disse, olha, 40 dias é o prazo para me destruir essa cidade. O Senhor está nos dando esse prazo também, para que nós possamos tomar uma iniciativa de arrependimento. Deixar a mentira, deixar o engano, deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar tudo que nos separa do Senhor, que são os nossos pecados. Quantos anos você tem? Não sei qual é a tua idade, eu não sei onde você mora, eu não sei o que você faz, mas hoje o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Quem sabe até aqui, você, nós, temos sido apenas um ouvinte diante dos homens, uma capa diante dos homens. De Deus não, meu amado. A nossa prestação de conta não é com o nosso irmão, não é com o pastor, não é, meu amado. A nossa prestação de conta é com esse que está fazendo o chamado ao arrependimento para mim e para você, que é o nosso Deus. E aquele povo teve a reação maravilhosa. A Bíblia diz que do maior ao menor se humilhou diante de Deus, se vestiram de trapo, se arrependeram dos seus pecados, jejuaram. Até o rei, ele tirou as roupas deles reais e reconheceu o seu pecado e se humilhou diante da presença de Deus.
E sabe qual foi a reação de Deus? Sabe? Versículo de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Sabe? Assim como chegou até Deus o mal, o pecado daquele povo, a malícia daquele povo, também chegou até Deus o arrependimento daquele povo. Por isso, meu amado, Jesus morreu. Por isso Jesus padeceu, não para nós vivermos mais a nossa vida, não para nós vivermos mais a nossa vontade, o nosso querer, não para nós vivermos conforme nos agrada, não para nós vivermos uma vida de aparência diante dos homens. Não. Jesus morreu para que brotasse no meu e no teu coração arrependimento. Arrependimento das nossas ações, arrependimento dos nossos pecados, arrependimento dos nossos pensamentos, arrependimento do nosso olhar, arrependimento de todas as práticas que nos separam do amor do nosso Deus. Sim, somente o pecado pode nos separar do Senhor. E é por isso que Ele pede, amém? Ele está nos chamando a nos arrependermos das nossas práticas. E Ele é fiel para nos perdoar dos nossos pecados e nos dar uma vida nova em Cristo Jesus. O que você tem feito com essa graça? O que você tem feito com essa misericórdia? Será que você tem dado ouvido à voz do profeta? Quando nós pecamos, meu amado, nós não estamos afligindo a Deus, não. Ele sempre foi Deus, Ele sempre vai ser Deus, e ninguém vai mudar, ninguém vai tomar a majestade do Senhor. Eu me voltando para o Senhor, você se voltando para o Senhor, ou eu e você não nos voltando para o Senhor, não dando ouvido nessas palavras que o Senhor está nos falando nessa noite, Ele vai continuar sendo Deus. E agora me diz, como será a minha eternidade e a tua eternidade se não brotar em mim e você o arrependimento? A palavra ela tem que surgir isso na minha e na tua vida, meu amado. Sem arrependimento não há salvação. É perca de tempo, infelizmente, meu amado. O Senhor quer que eu e você sejamos filhos dele, filhos obedientes, filhas obedientes à sua voz. Não permita, meu amado, com que nada, absolutamente nada, faça com que você se aprofunde no pecado. Esqueça dos ensinamentos do Senhor. Não permita isso. Não permita que pessoas coloquem na sua mente, no seu coração, palavras dela e você acredite e esqueça da palavra de Deus, dos ensinamentos do nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos estar dando ouvido à voz do inimigo. Infelizmente, se nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós estamos dando ouvido à voz do inimigo. Se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Amém? Mas o Senhor está me chamando e está te chamando a este arrependimento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que chamada maravilhosa que o nosso Deus tem mostrado para mim e para você nessa noite. Sim, porque quando há arrependimento, há salvação. A salvação chegou na minha e na tua casa.
quando o arrependimento brota, quando a mudança é verdadeira para o Senhor, quando nós já não somos uma capa para as pessoas, mas nós somos verdadeiros cristãos diante de Deus, filhos que o Senhor se agrada. Quando Ele olha do céu, Ele vê que houve arrependimento no meu e no teu coração. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. É esses pensamentos que o Senhor tem para mim e para você, se nós nos arrependermos hoje. Não é amanhã, não é depois. Nós não devemos esperar o outro mudar para nós mudarmos, não. Nós temos que mudar para o nosso Deus, assim como aconteceu com essa cidade. E o Senhor foi propício a ela, aos seus moradores, e o Senhor não os destruiu, porque houve arrependimento verdadeiro, humilhação verdadeira diante de Deus, e o Senhor viu. Amém? Que hoje possa brotar e que nós possamos ser ouvintes e praticantes dessas palavras que vão nos conduzir a sermos salvos por meio de Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja o nosso Deus por essas palavras. Que o Senhor venha nos abençoar. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.